nós começamos. Quero fazer uma pequena retrospectiva, porque hoje nós temos 3 meninas que fazia tempo que não participavam conosco. Nós fizemos uma sequência de lives sobre o outro. A primeira live foi que nós somos a construção do outro. Então, tudo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, foi o outro que construiu, foi o outro que fez para nós. Então, alguém desejou ter um filho, essa pessoa que desejou teve um filho, deu o nome para nós, deu educação, deu cultura, deu ambiente, deu história, ele nos constrói. Então, nós somos a construção do outro. Essa foi a primeira live. A segunda live, nós falamos numa figuração onde nós recebemos essa herança do outro e nós figuramos essa herança como um terreno grande e uma casa. Então, na segunda live, nós falamos aquilo que nós recebemos de herança, aquilo que nós não queremos, aquilo que nós vamos trocar, aquilo que nós vamos substituir, que é naquele momento em que a gente diz: ah, meu pai ensinou tal coisa, mas isto que meu pai ensinou não é exatamente o que serve para a minha vida. E aí, nesse instante, nós mudamos, vamos trocando, vamos mudando uma janela, uma porta. Isso significa essa construção do outro na nossa vida. A terceira live, nós falamos sobre a partir do momento que nós já trocamos aquilo que nós queríamos, aquilo que nós não queríamos, nós vamos decorar a nossa vida, nós vamos decorar a nossa casa, nós vamos acrescentar coisas novas na nossa casa. E é nesse momento que nós escolhemos o outro que nos faz bem. Então é nesse momento que nós escolhemos um amigo para toda a vida, um companheiro, uma companheira, um filho, um vizinho. E aí nós vamos construindo a família de coração. E nesse momento em que nós vamos construindo a família de coração, é o momento em que tudo vai ficar bem na nossa vida. Gente, eu vou pedir um segundinho que eu vou fechar a minha janela, porque está um barulho muito grande lá fora. Tá, um segundo. Barulho externo incomoda-me profundamente porque entra em vibração contrária aqui com o meu aparelho. E depois o Toninho corta tudo isso, pá, corta, voltando à nossa live de hoje, nós vamos falando, olha, o professor chegou mais cedo hoje, vai pegar a live desde o início, significa que ele vai fazer um arremate perfeito, muito bem. Olha, é o seguinte, nós falamos do outro, essa herança e essa construção, aquilo que nós colocamos, aquilo que nós escolhemos para decorar o outro que faz bem e que nós queremos na nossa vida. E agora nós vamos fazer uma série de lives onde eu escolhi um filósofo do estoicismo, um filósofo que tinha uma forma de viver e que ensinou uma forma de viver, isso lá no ano 55 depois de Cristo, e ele tem um manual. Eu não sei muito bem como é que fala, vocês sabem que eu tenho alguma dificuldade com algumas palavras. Depois a gente tem aqui hoje 2 professores muito bons conosco, o professor Antônio, a professora Dalva, que pode talvez nos corrigir aí a grafia, mas aparentemente quer dizer equilibrum, então, mas depois eles vejam isso a parte da ortografia. O que eu quero que vocês entendam é que nós vamos trabalhar um pouco essa arte de viver. Por quê? Porque nós precisamos ter uma arte de viver. Eu vou
acrescentar, vou colocar essa arte de viver na psicanálise. Vocês são meus pacientes, vocês sabem, vocês são meus mentorados, vocês sabem que a gente tem essa orientação e esse caminho. Eu trabalho com vocês na terapia individual, mas aqui, nossa forma mais genérica, independentemente de estar ou não na terapia individual, nós vamos trabalhar um pouco. Então, o primeiro tema que eu trouxe é saber distinguir entre o que nós podemos controlar e o que nós não podemos controlar. Então, sempre nós vamos encontrar uma dificuldade naquilo que a gente pode controlar e aquilo que nós não podemos controlar. E é engraçado como nós queremos muitas vezes controlar coisas que não dependem de nós. Nós queremos controlar o outro, nós queremos controlar coisas que estão fora e que não dependem de nós. Então, nós vamos trabalhar primeiro um pouquinho essa base filosófica, lembrando, gente, que a psicologia e a psicanálise, elas nascem dessa raiz filosófica, e é muito importante a gente ter esse olhar filosófico aí da questão, sem eleticismo, uma coisa bem leiga, uma coisa bem simples, uma coisa para o entendimento de todos. Fiquem tranquilos, não vou falar nada complicado aí, a não ser o nome dessa coisa que ele criou, que eu não vou saber falar direito. Eu vou dizer depois, como eu disse, se estiver muito absurdamente fora de quesito, o professor Antônio ou a Dalva faz essa correção ali por mim. Então, algumas coisas que dependem de nós e outras não. Começa com esse ecridion que o Epíteto criou, que é um manual prático da vida, que no entender dele, ele fala de coisas que nós podemos controlar e de coisas que nós não podemos controlar. Esse ecridion ali é uma opção, quais são os caminhos que nós vamos fazer pela escolha da moral ou não. Então, para o epíteto, e que é real, viu, gente? Nós temos isso meio que no controle, lembrando sempre, eu sempre falo isso, as nossas emoções nós não podemos controlar, nós podemos controlar a resposta que nós vamos dar a essas emoções. E essas emoções que nós podemos controlar a resposta, nós já conseguimos controlar ou não, porque tem pessoas que não têm controle, são os nossos julgamentos, as nossas intenções, os nossos desejos e as nossas ações. Inacreditável, não? Que nós podemos controlar as nossas ações, mas muitas vezes a gente diz assim, eu não queria fazer isso, sabe? Eu fiz sem querer. Então, na psicanálise, a gente diz que quando a gente faz alguma coisa sem querer, querendo, já lembra aquele chavão do Chaves? Olha, rimou isso. Né? Então, o Chaves, tudo que as pessoas corrigiam dele, ele fazia assim, pi, 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 foi sem querer, querendo. Então, na psicanálise, a gente vai chamar isso de ato falho. O que é um ato falho? A gente está com vontade de fazer uma coisa, mas a sociedade, a moral, o lugar, as coisas que nós estamos vivendo, retomando lá na nossa live, aquela construção do outro em torno de nós, diz que nós não podemos fazer aquilo. Só que o nosso inconsciente traiçoeiramente, vou ter que tomar água, vou ver, tá aqui, traiçoeiramente vai trazer para nós, vai nos enganar, e aí a gente fala uma coisa que a gente não queria dizer. Vou dar um exemplo bem banal que ocorre geralmente com as mães
elas advertem os filhos que eles não devem fazer arte, e aí a hora que eles fazem a arte, a mãe diz assim, bem feito. Ai, eu estava querendo dizer para o meu filho que ele ia se machucar, daí ele se machucou e eu fiquei feliz. Isso é um ato falho. Estou dando um exemplo bem banal. Existe muito aqueles outros, assim, aquelas festas, aquelas pessoas, aqueles parentes que a gente não suporta, mas a gente tem que fazer aquela cara de peroba. E aí a gente está na festa, daí alguém oferece um drink, e aí você toma só um golinho do drink. Você só faz um experimento aquilo na boquinha assim, mas você fala, ai, todo mundo viu. Todo mundo viu eu tomar o drink, eu vou aproveitar essa situação. Aí você rasga o verbo com aquela pessoa que você não suporta, e depois, para arcar as consequências, você diz assim: ah, mas eu não queria dizer isso, mas sabe, eu tomei um drink que estava elevado a álcool, e aí eu acabei falando o que eu não queria, você me perdoa, tal. Você queria dizer, você usou uma justificativa e tal, e aí a gente vai chamar isso de ato falho. Então, o que, que a gente controla? Os nossos julgamentos. Então, a gente pode fazer a opção de julgar uma pessoa pelo mal ou pelo bem. Nós podemos fazer a opção das nossas intenções, desejar o bem ou desejar o mal, os nossos desejos, expressarem ou não os nossos desejos, e as nossas ações. O que está fora do nosso controle, segundo o epíteto? O nosso corpo. Então, o que, que no nosso corpo que está fora do nosso controle? Doenças e envelhecimento. Bem, gente, lembra que eu disse que o epíteto estava no ano 55 depois de Cristo? Então, naquela época não tinha cirurgias práticas, não tinha academia, apesar que eu acho que tinha torneio nos circos, que os gladiadores também tinham que praticar muito exercício, expressar os seus corpos e etc. Mas o envelhecimento, mesmo que a gente faça um monte de plástica, mesmo que a gente pinta os cabelos a vida inteira, que idade que você tem? E aí você diz assim, ah, eu tenho idade X, aí a pessoa fala, nem parece. Nossa, você não envelheceu nada. Se alguém disser esse negócio para mim, já vou avisando, se alguém falar disso para mim, eu falo, ah, eu não comprei formol ainda, como que você está dizendo que eu não estou sujeita ao tempo? Todos nós estamos sujeitos ao tempo, então nós vamos envelhecer, ok? A opinião do outro, nós não temos controle da opinião do outro. Você pode fazer as coisas mais certas, mais corretas do mundo, e o outro vai achar um defeitinho. Sabe aquela coisa assim, que você faz aquela comida perfeita, maravilhosa, e aí a pessoa come e diz assim, ah, falta sal, ou tem sal demais, ou tem pimenta. A pessoa nunca consegue romper e dar uma opinião perfeita, solidária, coisa parecida. Então, nós não temos controle sobre isso. Você pode fazer as coisas mais perfeitas do mundo, você vai encontrar uma pessoa que vai dizer para você que não está tão perfeito assim. A sua reputação, você pode ser uma pessoa 100% na moral mais severa do universo. Vamos lá, você pode utilizar uma moral lá do século II, século III. A pessoa vai encontrar um defeito na sua reputação. Você não está no controle disso. Você não pode controlar o pensamento das outras pessoas. O passado. Essa daqui, gente, é muito importante, porque muitas vezes a gente quer agir como se o nosso passado não tivesse acontecido. Que aquelas coisas que nós fizemos lá no passado, elas não podem não acontecer, não é verdade. E aí a pessoa vai chegar e vai dizer, ah, sabe, eu te conheci quando você vendia bombom no farol. E você diz, bombom no farol? Eu nunca vendi bombom no farol. Você está me confundindo com outra pessoa?
Tem nada de errado você vender bombom no farol. Não tem nada de errado você ser costureira, não tem nada de errado você ser secretária do lar, não tem nada de errado você ser babá. Eu sempre brinco, eu fui babá, eu fui secretária do lar, eu fui passadeira. Uma das coisas que eu mais gostava era passadeira, porque eu era passadeira de lingerie. Uma coisa fácil de fazer, hein? Ai, se a vida fosse fácil assim para todas as coisas, você passar lingerie. Eu tinha 9 anos de idade. E eu fui contratada por uma madame da minha cidade. Lá, gente, eu sou da fronteira, ok? De um lado é Brasil, do outro lado não é Brasil, no meio do mato, meio coisa. E aí tinha uma madame, tinha uma senhora muito elegante, lá, muito boazinha. Eu adorava trabalhar para ela, porque além de eu passar as lingeries, era uma gracinha, assim, ela deixava um pratinho de coisinhas gostosas e saborosas para eu comer. Ela falava assim: você é tão magrinha, tão pequenininha, você precisa comer para crescer, né? Ai, gente, eu comi tanto e não cresci. Eu continuo baixinha, mas tudo bem. Eu era passadeira de lingerie. Eu acho que ela só queria ter uma forma de fazer caridade, então ela contratava gurias, meninas de 9 anos para passar a sua lingerie. Olha que bonitinho. E aí foi com essa senhora que eu aprendi que o sutiã que a mulher usa não deve ser amarrotado e jogado lá dentro da gaveta para durar mais tempo. Ele deve ser colocado num cabide especial que é menor, bem menor. Ele deve ser colocado certinho e enroscado. Ela me ensinou isso até hoje. Eu faço isso, gente do céu. É a coisa mais absurda do mundo. Olha lá a herança do outro, que nós falamos lá atrás. Mas eles duram porque eles não amassam o bojo, né? Acontecimentos externos, vocês não podem, nós não podemos controlar os acontecimentos externos. Então, a nossa liberdade, ela nasce quando nós paramos de tentar governar o que não nos pertence. Então, o Epíteto diz assim: tem coisas que você pode controlar, tem coisas que você não pode controlar. Se você focar as suas ações naquilo que você pode controlar, aquilo que você não pode não vai ter tanta força, não vai ter tanta importância na sua vida. Por quê? Porque você está ciente, consciente da sua própria vida. Isso é muito bom. Aí vem a diretrizes para a gente ter dessa live. O que, que é a diretriz? Tentar colocar essa coisa que o Epíteto falou, essa condição que nós temos das coisas que nós podemos controlar, o nosso julgamento, as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas ações, e aquilo que a gente não pode controlar, o nosso corpo, por causa das doenças e o envelhecimento, a opinião do outro, porque nós não temos controle da vida do outro, a nossa reputação, porque sempre que nós nos posicionarmos, alguém vai dizer eu não concordo, o nosso passado, que são as ações certas e erradas que nós já fizemos, e os acontecimentos em torno de nós vamos falar aqui do controle, então, da ilusão, do sofrimento psíquico, do cotidiano. Como é que a gente pode viver no nosso cotidiano e viver de uma maneira assim mais tranquila? Então, eu já começo fazendo uma provocação, lembrando que a provocação é aqui, não é no sentido de briga, não é no sentido de bater no outro. A provocação na área psicológica ou na área filosófica é provocar o pensamento do outro, levar o outro a pensar. Por isso que a gente tem um canal que chama Provocadamente ou Provocamente. O Provocamente está meio paradinho por falta exclusivamente do tempo, porque eu e o professor, que somos donos deste canal, estamos com mais trabalho do que tempo. Só se nós fizéssemos às 2 da manhã, né, professor? E às 2 da manhã nós precisamos dormir. Então,
Calma, tenha paciência que o provocamente virá à tona. Provocamente é exatamente isso, provocar a nossa mente. Então eu começo com provocando. Quantas vezes vocês já perderam a paz tentando controlar a reação de outra pessoa? Ou quantas vezes vocês já sofreram por algo que já aconteceu e que você não pode mudar? Ou melhor ainda, mais uma provocação. Você está num caso desse sem paz e tentando controlar o que você não pode mudar? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós perdemos o sono, perdemos o apetite? Como eu dizia a minha avó, a minha avó ela dizia assim: ó, não importa o que te acontece na hora de mangiare, é a hora de mangiare. Depois você volta para o problema de novo. Minha avó era muito esperta minha avó. Então, na hora de mangiare, é a hora de mangiare. Então, o que eu quero que vocês pensem? Quantas vezes vocês já discutiram com familiares situações que vocês não podiam mudar ou que nós não podemos mudar? Vamos incluir nessa. Vamos lá. Eu e o professor, quantas vezes nós já fizemos discussões familiares ou em situações que a gente não podia de forma alguma modificar? Quantas vezes nós já ficamos ansiosos por respostas no WhatsApp, olhando toda hora o WhatsApp, se aquela pessoa respondeu, se aquela pessoa visualizou a nossa mensagem, se aquela pessoa tem algo a nos dizer, se aquela pessoa nos enxergou. Quantas vezes nós ficamos frustrados profissionalmente, emocionalmente a nossa profissão, gente, ela é uma das coisas que nós vamos sim sofrer frustrações, não tem como não sofrer. Então a frustração é quando o nosso ego, em vez de encontrar o prazer, ele encontra o desprazer. E o nosso ego não gosta de desprazer, ele gosta de prazer. E aí, quando ele não encontra o prazer, ele vai ficar frustrado. Quantas vezes nós já tivemos medo do futuro? E quantas vezes nós já fomos cancelados nas redes sociais? A gente diz assim: nossa, não tenho visto fulano, ele desapareceu, aí você vai olhar lá e descobre que ele te bloqueou, que ele te cancelou, ele não quer mais saber de você, e você fica assim, uau, por que é que a criatura fez isso comigo? O que que aconteceu? Então, nós precisamos compreendermos ali do ponto de partida de Epíteto na filosofia, de que nós tentamos viver de uma forma onde nós podemos controlar e nós não podemos controlar o lugar, a cultura, aquilo que nós vivemos. Nós não podemos ter hipercontrole, a nossa produtividade não pode estar relacionada ao que o outro está fazendo, a nossa imagem, a nossa performance, a validação digital agora, né? Nós queremos ser visto, aparecer, nós queremos que o outro nos enxergue e por causa disso nós sofremos, porque eu faço tudo, eu trabalho tanto, eu desempenho tanto o meu papel e a pessoa não me enxerga, a pessoa não me vê, eu não tenho uma resposta. Como que aquela pessoa, já vi isso, como que aquela pessoa pode ter um vídeo com 30 mil seguidores, 40 mil seguidores, 1 milhão de seguidores e faz uma porcaria? E eu não consigo, eu faço um trabalho sério, eu faço um trabalho bonito, eu faço um trabalho ético, honesto, e eu tenho ali 200 seguidores, 100 seguidores, 30 seguidores, por que que eu não consigo?
Ai, o quanto que essa pessoa está pagando para fazer isso, quanto que ela paga, quanto que ela gasta de tráfego pago. Essa projeção na rede digital chama tráfego, tá, gente? Não estou falando de tráfego da forma que geralmente a gente conhece, é outra coisa. Então, nós vamos ficando nervosos e tristes. Você está fazendo um bom trabalho? Você consegue alcançar 30 pessoas e essas 30 pessoas foram modificadas? Sinta-se feliz, sinta-se realizado por isso. Mas se você quer aparecer mais, se você deseja que as pessoas vejam mais, não tenha vergonha, porque às vezes nós temos muito orgulhos. Nós queremos trabalhar, queremos ser vistos, mas nós temos orgulho. Ai, essa pessoa aqui. Aprenda a respeitar e amar todas as pessoas. Aprenda a ser carinhosas com todas as pessoas. Aprenda a falar para a pessoa: olha, curte o meu vídeo, indica para alguém, passa um comentário no meu vídeo para ele ser visto. Você gostou do meu material? O meu material teve um sentido para você, fez um sentido? Curte lá, indica, faz um comentário. E aí você começa, fala para o seu amigo, coloca na sua rede, no seu status, vai fazendo o seu trabalho. Ah, mas isso vai levar 150 anos para fazer o estágio. A pessoa foi lá e fez oi e já ganhou coisa. A pessoa tem um carisma maior do que o teu. A pessoa é mais aberta do que você. A pessoa é mais expressiva que você. Então a gente tem que ter esse entendimento. O que o epíteto fala com relação a isso? Não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre eles. Olha que resposta, olha que frase atualíssima. Os acontecimentos que nos perturbam o tempo inteiro. Por que eles nos perturbam? Porque nós temos uma opinião muito diversa. Então, acontecer uma coisa e acontecer outra coisa não deveria nos perturbar, mas acaba nos perturbando. Eu estou falando de uma forma mais genérica, mais ampla nesse primeiro momento. Lembra? Falei para vocês que nós íamos trabalhar bastante esse manual. Vou dar o manual de viver para vocês mastigadinho. E para mim também. Lembra-se que a boca que fala está perto do primeiro ouvido que precisa ser corrigido, mesmo que ele seja moco, porque ele vai aprender também. Então, o que é? Nós precisamos parar, perder essa ilusão do controle. Então, aqui a gente já começa a falar um pouco mais dentro da psicanálise. Então, nós temos uma ilusão de que nós podemos controlar os fatos, que nós podemos controlar as situações, que nós podemos controlar o outro, que nós podemos dar opinião e a pessoa mudar completamente a nossa vida. Eu já falei para vocês uma vez, numa live, e vou falar novamente, de um filme, na verdade, um documentário brasileiro, que é fantástico. O documentário, ele é fantástico, ele é muito conhecido lá fora, muito reconhecido lá fora, e aqui dentro, no nosso país, tem pessoas que não conhecem. O documentário chama-se Eu Maior. Eu Maior. Vocês vão encontrar esse documentário no YouTube e ele tem de forma gratuita. Ele é um documentário já um tanto quanto antigo. O documentário tem várias pessoas falando mais ou menos do que eu estou falando aqui. Desse olhar do outro e dessa nossa compreensão para a felicidade. E dessa quebra de ilusão que a gente vai ter ao longo do tempo. Tem um cientista, eu não vou falar o nome dele, só para ver se vocês vão ver o documentário, que ele diz que a nossa vida, o nosso conhecimento é como se fosse uma ilha. E essa ilha bem pequenininha e um mar em torno de nós. E conforme nós vamos ampliando o nosso conhecimento,
O mar é ali que é a ilusão do controle. O mar, se a ilha cresce, nós temos a ilusão de que o mar diminui, mas ele diz: não diminui, o mar amplia-se, o mar continua sendo o mar do tamanho que ele era. É uma ilusão que nós temos. O controle é a mesma coisa. Nós temos uma ilusão de que estamos controlando o outro. Quando a gente diz assim, fulano, eu não gosto que você faça isso, faça dessa outra maneira, e a outra pessoa começa a fazer, nós ficamos na ilusão de que a pessoa, que nós estamos controlando a pessoa. Gente, acorda! A pessoa está fazendo porque ela não quer arrumar uma encrenca maior e, na verdade, quem está no controle é ela. Porque ela está dizendo para você que está fazendo o que você faz, mas o que você quer, mas ela está fazendo o que ela quer. Então a gente precisa ter esse olhar e essa percepção. Então Freud nos mostra que nem sequer somos senhores absolutos de nós mesmos. Então o que o Freud quer dizer com isso? Que nós não somos senhores de nós mesmos. Gente, isso me faz lembrar, mais uma vez, lembra que eu disse para vocês que as lives não têm um contexto e um teor religioso, não quero ofender o segmento religioso de nenhum de vocês, mas eu sempre vou usar algumas referências de Jesus, o Cristo, porque ele é o meu herói, ok? Ele é meu herói, não adianta vocês pensarem diferentes, então de vez em quando eu vou usar isso. Então Jesus também diz que nós não somos senhores na nossa casa. Então epíteto é depois de Jesus. Então talvez ele aprendeu lá, foi buscar, foi refuscar lá longe e encontrou essas respostas e ele também trouxe isso. Então, e Freud vai dizer que nós não somos senhores absolutos de nós mesmos. Por quê? Porque nós temos o inconsciente. E o que acontece com o nosso inconsciente? O inconsciente, gente, não dá para vocês falarem assim, a partir de agora eu controlo meu inconsciente e nada, nem ninguém vai dar palpite na minha vida porque eu estou com. Não, não existe isso, gente. Não existe isso. O nosso inconsciente não é controlado. A gente pode fazer uma piadinha aqui? Não, não vou fazer uma piadinha. Mas o nosso inconsciente não pode ser controlado. O nosso inconsciente ele vai agir muito, muito, muito antes da nossa consciência. Ele vai meio que delimitar, determinar as nossas escolhas. Que vocês querem ver um exemplo? Às vezes você gosta de uma determinada coisa, mas você abre mão daquela coisa em favor de outro. E você vai fazer isso por um tempo, frustrando o seu prazer. Você está frustrando o ego, você não está frustrando o seu inconsciente. Vou usar a Lia aqui de referência, porque adequadamente hoje, providencialmente, ela está de amarelo. Então, vamos lá. Ela gosta da cor amarelo, ela ama a cor amarelo, ela é quase doente pelo amarelo. Por que ela gosta tanto do amarelo? Quem que vai saber se foi o inconsciente dela que construiu isso? Mas as pessoas diziam para ela que o amarelo era uma cor feia. Muito bem, ele não é exatamente uma cor amada. Ou as pessoas amam ou odeiam o amarelo, não tem jeito. E aí, diziam para ela que a cor era feia, que era isso, que era aquele outro. E o que ela fez? Ela escolheu não utilizar-se do amarelo. Ela guardou a frustração, ela escondeu, ela empurrou lá para o inconsciente o amarelo, e aí ela usava vermelho, preto, azul. Quando eu a conheci, ela estava quase o tempo todo de preto e branco, preto e branco, preto e branco. Aí as pessoas falavam assim, mas ela é uma ponte preta
pretana das boas mesmo, está sempre preta e branca, ela é ponte pretana mesmo, por uma outra questão que cabe aqui também nessa situação aqui de como que funciona o nosso inconsciente. Muito bem, vou usar dois exemplos dela. Primeiro o amarelo e depois essa questão aí de ser ponte pretana, que ela não é ponte pretana de coração, ela é ponte pretana de necessidade. Olha que coisa interessante. Vamos lá. Todo mundo dizia que era feio, ela guardava essa frustração, ela não determinava a própria escolha, ela escolhia outras coisas porque ela não queria desagradar o marido, a família do marido, a própria família dela, alguns amigos, os filhos e por aí afora. Olha quantas pessoas que ela não queria desagradar e desagradava completamente a ela própria. Estava sempre avoada, estava sempre no mundo da lua. Eu falava para ela assim: onde que você tá? Que eu tô falando com o seu cadáver, pelo amor de Deus. Né? Era desse jeito quase que o tempo todo. E aí um dia ela me solta a bomba. Ela diz assim: sabe o que que é, Sônia? Eu tenho que estar sempre controlando o meu pensamento, a minha atitude, o meu gosto, porque eu sou apaixonada por amarelo. Se fosse possível, tudo na minha vida seria amarelo, porque o amarelo é minha alma. E por que que não é? Ah, é porque fulano não gosta, Beltrano não gosta. Ué, mas o que que essas pessoas têm a ver com a sua vida? Meu Deus do céu, escolha o amarelo, vá viver o amarelo, faça da tua vida um amarelo. Se aí ela, eu me lembro que ela falava assim, estava no auge aquela música do Toquinho, a Aquarela do Brasil, e ela dizia assim: ai, se todos os lápis de cores fossem amarelo, e o sol amarelo, e o mar amarelo, entende? E aí ela começou a colocar e usar o amarelo na vida dela. Então hoje ela vive numa casa que a gente chama de casa amarela, porque é toda amarela. Ela tem mesa amarela, poltrona amarela, sofá amarelo, roupas amarelo, bolsas amarelo, sapato amarelo, já teve um carro amarelo. Realizou o sonho da vida dela. O ego encontrou prazer, saiu dessa escravidão da opinião do outro. Que importa se as pessoas não gostam de amarelo ou acham amarelo feio? Ela não está feliz, então ela vai fazer essas escolhas e vai parar de castrar o coitado do inconsciente. A mesma coisa aconteceu com Ponte Preta. Ela vinha da escola e tinha os torcedores da Ponte Preta e ela tinha medo de de levar uns tapões na orelha dos torcedores. E aí ela escolheu ser Ponte Pretana para não apanhar no ônibus. Botava a camiseta, sou Ponte Pretana, viva Ponte! E vai lá, e é Ponte Pretana até hoje. Eu me lembro que eu dei uma macaca para ela de presente, assim, coisa mais linda da Ponte Preta, porque ela é Ponte Pretana. Acabou virando Ponte Pretana. Entendeu? Como que a gente não tem controle, como que o outro vai influenciar? Então tá aí dois exemplos. A influência das emoções. Qual era a emoção aí na Ponte Preta? Medo. E aí o que que ela é hoje? Ponte Pretana. Por que que ela é Ponte Pretana? Porque ela tinha medo. Né? Porque ela tinha medo. Então, uma jovenzinha vindo do magistério da noite com um ônibus cheio de ponte pretanos, eu sou ponte pretana, sabe? No escuro todo mundo é noite. Aprenda isso. No escuro todo mundo é noite. Não queira servir um lugar desse, não vai dar certo, né? Repete padrões. Então, o nosso inconsciente age antes da nossa inconsciência, determina as nossas escolhas, influencia as nossas emoções e repete os nossos padrões. Ah, eu queria tanto não ser raivosa, eu queria tanto não brigar com meu marido, mas quando eu vejo com meu companheiro, quando eu vejo com meu amigo, já estou sobrando, sortando cobras e lagartos. O inconsciente está sem controle. Ok?
Então, o nosso eu, o nosso ego tem que saber escolher isso. Então, o ego sofre porque ele quer controlar o inconsciente que ainda não elaborou. Mas o ego nunca vai controlar o inconsciente. Gente, pensa no inconsciente, no ego, assim. Um pezinho de coqueiro ao sopé de uma montanha. Quem é que manda? A montanha ou o pezinho de coqueiro? É isso. O nosso consciente, nós temos uma fração de consciente, uma coisa muito pequena. O restante é tudo inconsciente. Neurociência já diz que nós temos 1% de consciência, o restante tudo é inconsciente. Então, o ego vai ficar tentando ali controlar coisas que o inconsciente ainda não elaborou. Então, vamos dar um exemplo de cotidiano. A pessoa diz assim: não, eu não ligo, tá tudo bem, fique em paz, mas por dentro tá sofrendo. Aí nós temos. Isso não machuca mais, mas por dentro tá machucando. Diz que superou, mas repete o mesmo padrão. Diz que controla a raiva, mas explode. Diz que tá tudo bem, mas desconta na comida. Diz que vai vencer, mas continua sedentário. Diz que vai melhorar, mas não trabalha. Diz que vai fazer alguma coisa, mas prefere dizer que o outro é muito elite, que não tem capacidade, que é muito rico, que não deve voltar para a faculdade, que não deve estudar, que não deve fazer isso. Eu me lembro uma vez que eu falei para a Silvia: ué, se você tem vontade de estudar, encara lá, e tá ela lá estudando no computador, fazendo um monte de coisa. Por quê? Porque ela achava que não podia. Por quê? Porque, eu já tenho uma idade, Sônia, será que eu aprendo? Gente, nós ficamos horas fazendo coisas inativas e você aprende a repetir aquelas coisas que não servem para nada. Por que não fazer uma coisa útil? Ela está lá desenvolvendo o programa Os Brothers e a vida dela. Então é isso, a gente tem que aprender a fazer isso. Então nós aprendemos a controlar algumas coisas, outras coisas a gente não consegue. Voltando ao epíteto, o que está em nós, a gente trabalha, elabora, supera, vence, fracassa, mas o que está no outro nós não temos controle. Então, uma vida de estoicismo é a gente ter muita consciência que, se a gente conseguir controlar os nossos julgamentos, nós vamos conseguir entender dentro da nossa vida as motivações do nosso inconsciente. Então, o estoicismo diz assim: você pode se aprender, você pode se educar. A psicanálise vai dizer assim: se você se conhecer, se você pensar no seu inconsciente, você pode modificar muita coisa na sua vida. Então é muito importante que a gente possa parar para pensar na nossa atitude, na nossa resposta, na nossa interpretação, no nosso esforço, na nossa reação diante do outro, o quanto que o passado influencia a nossa vida, o clima, a economia, a opinião alheia. Por que eu estou falando do clima? Porque a gente fala assim: bom dia, como é que vai? E aí a pessoa diz assim: eu vou bem, mas esse calor, mas essa chuva, mas esse frio. Você entendeu? Eu me lembro do Chico Anísio fazendo a Salomé. João, aqui é Salomé. Vocês são muito jovens, não vai se lembrar disso. Mas Chico Anísio, ele era perfeito. Ele dizia assim: João, porque o presidente era João Batista Figueiredo, ditadura ainda. João, aqui é Salomé, estou te ligando para falar que essa economia que você está fazendo, João, presta atenção. Escuta Salomé, tua amiga. Então é isso, gente. Então a gente se mete com o clima, a gente se mete com a economia, nunca não tem a mínima ideia da economia. Se metemos, nós nos metemos na opinião alheia. E aí a gente deve fazer uma grande pergunta que eu vou deixar aqui hoje para vocês.
Onde é que vocês estão investindo e onde cada um de nós estamos investindo a nossa energia? Em coisas que causam impacto bom, em coisas totalmente inúteis, que não servem para nada, onde que nós estamos sofrendo e com o que nós estamos sofrendo? Nós estamos tentando controlar o futuro? Nós estamos tentando controlar a culpa, nós estamos tentando controlar a raiva. O que a gente tem que pensar sobre isso? Epíteto diria que diante da ansiedade, diante da culpa, diante da raiva, que nós deveríamos aceitar. Freud iria dizer: vamos investigar, elaborar e ressignificar o seu terapeuta, que é Divine. Freud com certeza provaria. Vai lá, conversa com o seu terapeuta, porque o seu terapeuta é divino. Então nós temos a liberdade, mas a liberdade ela não é para controlar tudo. A liberdade é para que a gente possa se entender, possa se compreender, possa se aceitar e possa trabalhar no hoje, porque só o agora é que depende de nós. Então, o que a gente vai dizer? Então, quando eu brinco que o Freud me aprovaria, vai lá e fala com o seu terapeuta, é nesse sentido de que nós precisamos sim entender as nossas próprias energias, as nossas próprias emoções, como é que nós sentimos, como é que nós realizamos isso e como que nós enxergamos o outro. Então, a arte de viver que Epíteto traz lá em 55 depois de Cristo, a arte de viver que nós temos hoje com Freud, com a psicologia clínica, com a psicologia psicanalítica, com tudo que eu trabalho com vocês, nós não podemos controlar nada que está fora de nós. Nós temos uma resposta mais ou menos adequada de acordo com o nosso inconsciente. E para isso nós temos que fazer uma realização. Que realização profunda é essa que nós temos que fazer? Nos conhecer, porque quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós sabemos de nós mesmos, mais nós aumentamos a chance de vivermos bem, uma arte de viver, saboreando a vida e expressando uma alegria que está muito além coisa possível. Então, gente, felicidade existe sim. Como é que nós somos felizes? Quando nós temos controle das coisas que nós podemos fazer e conseguimos distinguir aquelas que nós não podemos fazer. Microfones abertos, nós temos um pouco de tempo, podemos avançar às 8 horas tranquilo. Por isso, perguntas para todos. E lembrando que o professor hoje está conosco desde o início da live e que ele vai fechar com categoria, porque eu falo bem leigo, mas ele vem e fecha assim com categoria, com bonitinho. Muito bem, pode falar, Marta. Você foi a Ah, primeira. eu já pus aqui, falei, eu quero falar primeiro. Amei a palestra hoje. Porque é exatamente o que você falou e que eu, sei lá, aprendi na vida. É assim, ser você. Você. Tá, eu gosto do amarelo. Que diferença vai fazer na vida de qualquer pessoa? Eu gosto de macarrão e ele não. Que diferença vai fazer na vida de qualquer pessoa? Eu gosto de tal coisa. Não faz diferença pra ninguém. Por que que a pessoa tem que reclamar com você? Dar palpite? Você ignora e pronto. Não é? Isso. Olha, tinha tanta coisa na minha cabeça pra eu falar que acho que não tá vindo aqui. E é aquilo que você falou, você às vezes entrava numa situação que de repente as pessoas começam a falar, você não sabe nem do que estão falando. Você para, você pensa, analisa e pega aquilo para viver também. Quer dizer, a coisa assim, tipo assim, você tem que conhecer você, é isso que você falou. Então, tipo assim, não, eu não gosto disso, então eu não vou sair com eles. E eu, assim, às vezes a pessoa fala, vai, vamos em tal lugar, tal. Eu falo, ai, não, gente, não vou, eu não quero ir.
Pronto, perfeito. sabe? Ou então falar, olha, eu não posso ir, não tenho dinheiro para ir lá. E porque hoje em dia, gente, acho que todos devem sentir. Você reclama ou fala de alguma coisa, as pessoas ficam inventando um monte de coisa. Eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, lá eu faço o Supera, né? Que aqui é um lugar que você está exercitando o cérebro. Eu comprei um livro em dezembro. Um livro não, um caderno de exercícios. Aí eu, não, já vai chegar, já vai chegar. Aí o que era dono vendeu, passou para outro. Aí as aulas voltaram em janeiro. Aí o meu professor chegou para mim e falou: Marta, eles pegaram um monte de dívida, tá uma loucura, tal, por isso que seu livro não vem e tal. Falei: tá bom, me disseram a verdade. Entendeu? De responder a verdade. Isso é que é o importante. Uhum. E hoje em dia não acontece. Outro dia na padaria tem a marmita. Aí eu vi lá que diminuíram a quantidade de feijão. Tinha um monte de arroz e um pouquinho de feijão. Eu falei, escuta, tem pouco feijão. Ah, não! Uma das gerentes respondendo para mim. Não, é que tinha muito antes. Estava errado. Eu falei, não, isso não é resposta. Entendeu? Ela parou de me dar bom dia, boa tarde, boa noite. Aí outro dia eu encontrei ela com o dono lá, o Carlos. Eu falei, oi Carlos, tudo bem? Ela falou bom dia para mim. E eu fico assim, por que isso? Eu reclamei e falei, olha, tá errado. Como lá eles diminuíram os doces, eu falei, olha, eu não vou comprar mais os doces. Vocês dobraram o preço e diminuíram o tamanho. Pronto. Eu não briguei, nada. Eu falei e continuo indo lá. Perfeito. Entendeu o que É que é isso que eu falo, controle? cuida de você. Se alguém reclamar, você tá com uma calça feia, eu falo, eu não acho, eu adoro essa calça. Ou então você fala assim, é a única que eu tenho. Fala a verdade. Ô, gente, Bom, já a gente falei. tem que dar um desconto porque a Marta, devido à cirurgia que ela fez, ela ficou muito mais sincera, muito mais real. Então nós não ela perdeu, vamos dizer assim, uma máscara. Nós não perdemos essa máscara. Nós vamos. Olha, foi muito bom. Foi muito bom. Eu Né? sinto isso. Pode falar, Ana Então, Laís. Que bom que você amou, Marta. Pode falar, Ana Laís. Eu queria falar um pouco sobre o inconsciente. Você falou que nós, quase 99%, estamos no inconsciente, certo? Então, em relação da gente se conhecer, a gente se conhece pelo inconsciente? As Eu não escolhas. entendi, eu não sei nem formular essa pergunta, na verdade. Tudo bem. O que que eu falei assim? Olá. O que que eu falei? A neurociência fala que nós somos 99% inconsciente e 1% consciente. Quanto mais você se conhece, mais você amplia o consciente, mais consciência você tem de você. Quanto mais consciência você tem de você, mais você pode prever as reações do seu inconsciente. Vamos dizer assim, eu tenho o hábito, vou figurar aqui que eu não tenho esse hábito, eu tenho o hábito de gritar com as pessoas. Aí alguém diz-me que eu tenho o hábito de gritar com as pessoas. Eu passo a corrigir essa ação. Por mais que o inconsciente me manda esse impulso de gritar, como eu adquiri pelo comportamento, pela cognitividade, pela afetividade, a bloquear essa resposta, ele para de mandar essa sugestão em primeiro lugar. Vamos fazer uma figuração que você vai entender melhor. É como se nós tivéssemos lá um monte de botões e a gente apertasse sempre o botão do salgadinho. E aí alguém diz para nós que nós precisamos comer um alimento melhor. E nós começamos a apertar o botão do alimento melhor. O cérebro vai dizer para você, o inconsciente vai dizer para você, o cérebro é a máquina que vai executar essa mente pensante da psique, que você quer salgadinho, mas você já se conhece, você já se propôs. Você se propôs a fazer uma ação diferente, isso é cognitividade.
a fazer o quê? Não comer o salgadinho, comer uma comida saudável. Isso é comportamento. Com o tempo, o inconsciente para de sugerir o salgadinho e passa a sugerir um alimento saudável. Isso é se conhecer, mas para a gente fazer esse conhecimento, nós temos que repetir os padrões diferentemente. O que é repetir padrões? O mundo está um M. Vocês sabem o que significa isso? O mundo está um M. Aí você para de dizer que o mundo está um M. Gente, o mundo, porque a vida, eu sempre digo isso, a vida, ela é dois M's. Ou ela é maravilhosa, ou ela é o outro M. E aí você começa a dizer, nossa, a vida está maravilhosa, espetacular, você está com um monte de conta para pagar, com o supermercado para fazer, mas você não pode fazer porque você não tem dinheiro, você está com o credor batendo na porta, você está com um monte de coisa, mas em vez de você perder o controle, você diz, a vida está maravilhosa, eu vou resolver isto, com um pouco de tempo a consequência vai chegar, eu vou realizar isso, eu tenho que ter paciência. Quando eu estou fazendo esse controle, aos poucos você vai resolvendo as coisas, o seu inconsciente vai parar de dizer para você, puxa, está pegando fogo no prédio, blá, 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 blá. Você vai dizer, não, eu tenho problemas, mas eu consigo resolver esses problemas. Isso é se conhecer. Nós sempre estaremos sujeitos ao nosso inconsciente. Nós nunca sabemos. Olha, só para você ter uma ideia, Annalise, quando a gente dorme em média 8 horas, nós não temos a mínima ideia de nós mesmos. E aí a gente acorda de manhã e a gente fala assim, eu tive um sonho, eu sonhei a noite inteira. Mentira! Mentira! A gente tem um pouco de sono REM, entra em sono profundo e é ali que a gente vai sonhar e a gente sonha um pouquinho do tempo, quase na hora da gente acordar. Todo o restante você não tem consciência nenhuma, mas o sonho foi tão intenso, tão coisa que você acha que foi a noite inteira. E de cada vez que você tem um sonho intenso, você tem milhares de sonhos que você sequer registrou. A ciência hoje nos diz que para a gente falar eu sonhei com tal coisa, eu tenho que estar muito próximo, eu estou saindo do sono profundo e entrando no limiar da consciência. Então o cérebro grava isso. E aí a gente diz que sonhou a noite inteira, não sonhou não. Você registrou os últimos minutos do seu sonho. Então, entende como que a gente é muito mais inconsciente do que consciente? É nesse aspecto. Entendeu? Mas tem muito que aprender. Eu vou falar bastante ainda aqui na live, você vai aprendendo aos poucos. Não tente beber o pote tudo de uma única vez. É aos poucos, pelo amor de Deus. Né? O que eu tô entendendo também é que a gente faz a terapia, né, a mentoria, pra gente se conhecer e ficar mais no consciente e aumentar, então, esse 1%. É isso? Isso mesmo, você se aumentar, você saber por que aconteceu as coisas, você respeitar aquele padrão. Vou dar um exemplo. Eu lá no passado, lá na minha infância, lá na coisa, eu fui uma criança rejeitada. Minha mãe não aceitou minha gravidez. Por que é que eu tenho que ficar presa lá no passado, que se, mesmo que ela não aceitou essa gravidez, eu estou viva, eu nasci, eu fui educada, eu tenho uma vida, eu elaborei a minha vida, eu vou curar essa ferida narcísica, é assim que a gente chama, porque é a ferida do nosso eu. Eu vou curar essa ferida, e curar uma ferida não é assim, pronto, agora eu tenho consciência, estou curado. Se fosse assim, o mundo seria uma maravilha. Mas quando você tem uma ferida, você vai aos poucos passando, colocando. Quando eu faço isso, eu lembro de chocolate, mas é exatamente isso, como a gente estivesse passando manteiga, como se a gente estivesse passando chocolate. A gente vai cuidando daquilo. Aos pouquinhos ela vai cicatrizando e ela continua lá, é um acontecimento, é o seu passado.
mas você não carrega mais. Ele fica lá. Você não arrasta mais para o presente, ele fica lá. Ele foi curado. É isso que é curar a ferida narcísica. Tem gente que acha que curar a ferida narcísica é passar um mata-borrão e aquela coisa não existiu. Gente, acorda. O nosso cérebro não esquece absolutamente nada. Ele é uma máquina que foi criada para lembrar. Algumas coisas deixam de machucar. Só isso. Deixa de machucar. Então é nesse sentido, entendeu, minha querida? E é assim, um passo de cada vez. Um passinho de cada vez. Mais alguma pergunta? A Grace, que fez até assim para perguntar. Vamos lá, Grace, pode perguntar. Depois a Lia. Primeiro a Grace, depois a Lia. Pode perguntar, Grace. Não, é que você está falando aí sobre as lembranças, né? E a pergunta que eu tenho para fazer, o que lembramos é aquilo que machuca, que temos que curar, é isso? Exatamente, nós só lembramos aquilo que está machucando. Vou dar um exemplo. Foi inclusive o móvel de uma pesquisa. Uma pessoa foi viajar para um lugar maravilhoso, 30 dias de viagem. Ela ficou lá, ela se curtiu, ela teve as melhores comidas, os melhores passeios, tudo maravilhoso, tudo espetacular. 29 dias de coisa espetacular, 29 dias de puro edílio. No 30º dia, voltando para casa, a mala extraviou. Ela só lembra de contar para os amigos o extravio da mala. Porque extraviou, porque eu fiquei 5 horas preso no aeroporto, porque eu não consegui chegar, porque não sei o quê. Então ela simplesmente deleta 29 dias de prazer e fixa-se num único dia de desprazer. Por quê? Porque a nossa mente, ela tem esse hábito, a nossa psique, o desprazer vai incomodar demais o nosso ego. O nosso eu, o ego é o nosso eu. Nós nos incomodamos demais com o nosso eu, com o nosso desprazer. O prazer, ele é fugaz. Nem lembrei. Vou dar um exemplo. Uma das coisas assim mais extraordinárias que eu acho, que é na vida do cotidiano, não uma vida de Masterchef ou coisa parecida, mas no cotidiano, na nossa casa, que a pessoa que está lá na cozinha, se ralando para cozinhar, né, professor? Né, Antônio José? Tá lá na cozinha se ralando, fica 2, 3 horas para cozinhar, para fazer uma coisa maravilhosa, gostosa, e ele se dedica, e tempera, e rega, e faz isso, e faz aquele outro, coloca a mesa, aquele prato maravilhoso. Aí você olha e fala assim, parece que queimou. Tu botaste cebola? Esse negócio tá faltando sal. Então, quando você não encontra defeito nenhum para criticar, você come aquilo em 10 minutos. E aí, acaba de comer, olha para a criatura que ficou 2 horas na cozinha e diz assim: o que tem de sobremesa? Entendeu? O que o nosso cérebro faz? Eu deveria dizer: a próxima vez você faz, é isso mesmo. A próxima vez você faz, aqui em casa, morreria de fome, viu, Pomar? Então, o que é isso? O nosso cérebro sempre vai fazer isso. O nosso cérebro, entre aspas, ele é a máquina que representa a nossa psique, vai fazer isso. Ela vai buscar o desconforto, porque o desconforto incomoda. O prazer a gente não vai lembrar. Não é que a gente tem um esforço de pensar no prazer da vida? O que é que você comeu de saboroso no dia 25 de janeiro? O que é que você comeu de maravilhoso no Natal? Então a gente tem o hábito de esquecer essas coisas. Quando a gente aprende a ganhar as coisas prazerosas e guardar as coisas prazerosas, por exemplo, no dia 25 de dezembro, a minha sogra fez uma maionese maravilhosa que eu adoro.
que tinha maçã verde para ficar crocante e que fez de sobremesa para mim, porque eu amo pudim. Por quê? Porque eu tenho o hábito de guardar as coisas prazerosas. As coisas não prazerosas lá some da minha frente. Então é fácil para a gente lembrar. Mas na maioria das vezes a gente lembra das coisas não prazerosas. Pode falar, Lia. Então, eu queria fazer o comentário do amarelo que eu amo. Eu não usava realmente, porque na verdade eu era controlada, né, pelos outros. Então, quando você me abriu a mente para que eu poderia usar o amarelo, e eu era tão invocada com não usar o amarelo, que as pessoas falavam para mim assim: olha, se alguém vir fazer entrevista na loja, quem tiver usando amarelo, você não contrata. Se você for lá falar com o gerente do banco para fazer um empréstimo, se você for de amarelo, ele não empresta dinheiro. Pode acreditar. Porque eu gosto de amarelo. Então, a partir daquele momento que você disse para ele, e daí? Use amarelo, deixa os outros falar. Deixa os outros que falem, entendeu? E eu acabei me assumindo. Sabe quando a pessoa se assume? Fala assim, olha, eu me assumi agora, igual aquelas pessoas que saem do armário. Fala, ó, eu gosto de amarelo, acabou, vai ser amarelo e acabou. Minhas toalhas de crochê, tudo amarelo. Olha, coração amarelo, tudo amarelo. E daí? Pararam de falar, pararam. Meu carro, eu tive um carro amarelo que eu amava. Eu acho que eu vou até comprar outro carro amarelo, se eu achar. Minha casa amarela, aí você quer me agradar, é amarelo. E em relação também, isso é um crescimento, sabe? É um crescimento. Pode parecer uma bobagem, mas é um crescimento interior que eu tive, com outras coisas também. Em relação a outras coisas. E a questão de ser ponte pretana, eu virei ponte pretana de coração mesmo, amo a Ponte Preta, mas os ponte pretanos, eles me salvavam a vida, porque eu estudava, tomava 2 ônibus, saía do sítio daqui, e eu ia a pé para o liceu. Quando eu voltava, tomava o último ônibus para vir para o Jardim Londres. Eu tinha medo de passar na viela à noite, chovendo, os ponte pretanos, oh meu Deus, eles faziam o ônibus parar fora do ponto, o cara atravessava a viela comigo, voltava pro ônibus. Quer dizer, quem que faz isso? Ponte pretano, gente. Palma pra ponte. Palma pra ponte. E aquela macaca que você me deu tá aqui comigo até agora, viu? Macaca, eu amo a macaca. Entenderam, gente? Ela tinha medo, muito. Tinha medo. E a torcida da Ponte Preta socorria, salvava, amparava. Tem que ser Ponte Pretana de coração. Gente, os ponte pretanos salvavam a minha vida, hein? E olha, direto, os 4 anos que eu estudei. É que as pessoas que estão fora de Campinas não têm ideia de quanto era longe onde ela estudava. No centro da cidade, o Jardim Londres já era longe, e do Jardim Londres no sítio, na fazenda que ela morava, era outra viagem, outra... Onde eu moro, né? Até hoje, estou aqui. Então, acho que foi a Silva que perguntou, Sônia do céu, a Lia mora em Campinas? Mora em Campinas, um pé em Campinas e um Montemor. A Casa Amarela é Campinas e o sítio é Montemor. Não é para todos 2 casas, né? Mais alguém, 2 perguntas, uma pergunta. Se ninguém tiver perguntas, eu passo para o professor, que fiquei muito feliz de tê-lo hoje aqui. Depois do nosso trabalho da tarde, a minha dor de cabeça e o meu vômito desapareceu.
E claro, né, que não tô mais magoada com o professor ter me abandonado num sonho. Aí, ó, falando de sonho, sonhei que ele tinha me abandonado no sonho, me deixado sozinho no enrosco. Mas estamos aí, professor, arremata o nossa história. Primeiro, o abandono é só no sonho, né? Porque na vida real não tem como, né? Não, 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 não. Nada de vida real me abandonar de jeito. Muito bem. O tema abordado tem várias nuances, né? Vários caminhos, vertentes que nós podemos pegar. Mas todas essas colocações que vocês fizeram, a Marta, a Grace, a Lia, né? Se nós formos olhar com um pouco mais de cuidado, é tudo uma questão de nós colocarmos atenção, a nossa atenção principal, ela tem que estar concentrada no desenvolvimento da nossa razão. Quando nós concentramos a nossa atenção no desenvolvimento da nossa razão, isto é, o entendimento do mundo, o entendimento daquilo que está à nossa volta, as forças que agem a nosso favor ou não ao nosso favor, aquilo que nos impele ou aquilo que nos bloqueia ou nos paralisa, se nós, ao longo da nossa existência, que é o que a Sônia está fazendo aqui, que leva vocês a refletirem, nós focamos a nossa atenção, a Ana Laís, focando a nossa atenção no desenvolvimento da nossa mente, da nossa razão, do nosso intelecto, nós vamos pouco a pouco percebendo que através desse desenvolvimento da nossa análise do mundo, da nossa lógica, da mente, nós começamos a compreender aquilo que está à nossa volta. E ao compreender aquilo que está à nossa volta, o nosso processo de consciência do mundo, do eu, em relação ao todo, ele se amplia. E ao se ampliar, nos fortalecendo como o eu consciente, nós começamos a perceber que aquilo que nos fragilizava, aquilo que nos machucava, aquilo que nos deixava infeliz, triste, depressivo, solitário, eram só mesquinharias. Se tornam tão pequenas, tão insignificantes, que nós agradecemos por compreender que quando eu centro a minha atenção no desenvolvimento do meu eu, todo o resto desaparece. Porque o meu consciente é capaz de peneirar, de colocar um filtro naquilo que me faz perder tempo com mesquinharias. O outro, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer, o que ele não quer, por onde eu devo ir, por onde eu não devo ir, isso desaparece. E você se torna o objeto, o foco principal de você mesmo. Você começa, na lógica do teu entendimento, por investir em você, na sua mente, você começa, como a Sônia colocou e vocês entenderam bem, a ter um olhar esperançoso de futuro. E isso nos traz uma força, um poder que nós sequer imaginávamos que possuímos. E não teremos mais as mazelas da não atenção para conosco mesmo. De eu me vestir para o outro, de eu me violentar para o outro, de eu conquistar o outro, perdendo a mim mesmo. Então, meus queridos e minhas queridas, a nossa atenção principal tem que estar focada
no desenvolvimento da razão que nos fortalece no nosso dia a dia, que nos traz a maturidade de olhar e compreender e não se deixar abater por aquilo que está fora do nosso controle. Aquilo que está fora do nosso controle é inútil sofrer por ele. É perder o processo de amadurecimento de si mesmo, porque a sua atenção está voltada para aquilo que você não controla. E a sua razão te diz que você não controla e você segue o seu percurso de crescimento no seu dia a dia. Então é isso. O id, o ego, consciente e inconsciente se resume nesses aspectos. Né, Soninha? É isso, pequena, tá bom. Isso mesmo. E o bom é que todos aqui, aos poucos, vão o quê? Se tornando pessoas melhores para o mundo, sim, mas principalmente para si próprio. E esse é o mais importante. Se alguém tem alguma pergunta ainda, se não tiver, nós estamos encerrando o nosso trabalho hoje com a participação maravilhosa. Fiquei muito feliz de ver a Grazi, de ver a Iracema, de ver a Dalva, que fazia tempo que não participava. Sejam bem-vindas e esteja conosco sempre, principalmente que agora a gente está numa série de lives sobre o estoicismo e a psicanálise, e como que a gente vive, como que o ontem e o hoje se encontram e que nós podemos fazer de nós mesmos pessoas melhores. Um grande beijo para vocês, muita paz, muita luz, excelente fim de semana e nos vemos na semana que vem. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Você não sabe o que você está perdendo. Você precisa conhecer esse canal. Sabe por quê? Porque ele traz um conteúdo que eu preparo especialmente para você. Não deixe de conhecer. Entre lá no canal Sônia Divine, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas lives Viva a Vida. Nessas lives Viva a Vida, nós temos um conteúdo muito gostoso, muito especial, é um bate-papo, é aquele encontro privado. As lives Viva a Vida é feita no Zoom, é um encontro olho no olho, é um bate-papo gostoso, semanal, com compromisso. Nós falamos dos assuntos do que atinge o nosso comportamento, o nosso afeto, as nossas cognições, as nossas dúvidas, sentimentos, emoções, defeitos, qualidades. Você precisa vir conhecer Sônia Divine. Você precisa se divertir. Você precisa entrar neste bate-papo. Tenho certeza que você vai amar. Se inscreva no canal Sônia Divine. Compartilhe, ative o sininho, chame o amigo, chame o namorado, o marido, o filho. Por quê? Porque é um canal família, é um canal para todos. É muito importante a gente aproveitar as coisas boas que acontecem no mundo virtual. A internet não é só para ver dancinha. A internet é para aprender. A internet é para descobrir conteúdos, autoconhecimentos. Venha conhecer Sônia Divine. Você vai se divertir muito, 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 muito. E os meus conteúdos não são aleatórios, não são tirados do nada. Os meus conteúdos estão dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro do comportamento, dentro da sociologia. E nós falamos de tudo. Nós falamos do pessoal, do
profissional, do espiritual. É um tripé psicanalítico gratuito, voltado para você. Aproveite, venha para o canal Sônia Divine, compartilhe com seus familiares, porque é uma grande família, e é uma família amada, e é você, a sua família com o Divine, comigo. Assim você vai ter a leveza de uma pena e o peso de um universo. Venha para a família Sônia Divine, venha conhecer-me, entre neste canal e liberte-se, vive com equilíbrio emocional. Vem conhecer-me. Eu te espero, eu te aguardo, você não vai se arrepender.